Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, hoje nós estamos ricos de ideias. Eu recebo as figuras, duas, e há uma presença também marcante do terceiro, do que eu chamo a Santíssima Trindade da Poesia de Macau. Trata-se de Horácio Paiva, fantástico poeta de lá, Sadoc Albuquerque, e com a presença espiritual de Gilberto Avelino, meu amigo Gilberto Avelino. Esses três formam essa trindade. Claro que há outros poetas interessantes e Macau é uma terra que tem muitas coisas fantásticas, muitas coisas, inspirado também em figuras notabilíssimas. É preciso lembrar, por exemplo, que a história de Macau e do sal de Macau não é apenas um poema que Gilberto Avelino escreveu, que tem a seiva, o chão que volta sempre, tem a seiva do leite materno. Mas é toda a grandeza histórica. Eu quero lembrar coisas simples, que é o seguinte: o livro que dá razão ao Estado do Brasil, que é famosíssimo livro e que registra já as salinas de Guamaré, que era um pedaço de Macau, e que foi depois lindamente chamada de a Vila Imperial de Guamaré. Então você encontra na figura de Diogo Campos Moreno este livro fantástico que registra a história do Brasil, Macau. O que é que nós queríamos focar neste programa? Primeiro, o espaço da Rota do Cavalo Marinho, que publicamos em jornal, publiquei artigos meus sobre essa rota, a necessidade da criação, e que foi adotado pela deputada Divaneide, chamada Divaneide Basílio. Já é projeto, ela é socióloga, tem um projeto tramitando na nossa Câmara. Criação dos 3 municípios onde há santuário do cavalo marinho: Macau, Guamaré e Galinhos, incluindo Galos, que é também deste município. Com os 3, nós teríamos uma coisa fantástica, porque realmente é deslumbrante, e eu não acredito que haja no mundo um lugar mais propício do que essas 3 cidades para o desenvolvimento do turismo ecológico. Penso somente, imagino chegando lá um francês, um alemão, um norte-americano e vendo as garças azuis e brancas, vendo arraias na flor da terra, passando pelos mangues, lugares maravilhosos com aquelas raízes suspensas e que são fantásticas de forma de ver, com o jeito simples do povo que bem recebe. Enfim, é uma coisa maravilhosa. E as salinas, que é um símbolo não só histórico, mas real, e ainda existe em forma triangular, em forma de pirâmide, e que lembra, de certa forma, a antiguidade das grandes pirâmides que o mundo conheceu como obra-prima da humanidade. Mas trazemos aqui hoje os 3 poetas. Vamos conversar com Sadoc Albuquerque, que é advogado no Recife, macauense que não perdeu as raízes, e que, se Deus quiser, volta para o Rio Grande do Norte, que ele ama e que nunca esqueceu.
Ele tem um projeto fantástico que trata da memória das salinas, da memória do sal no mundo. Sadoc, seja bem-vindo ao programa Baobá Cultural para conversar um pouco. Obrigado. Como é o seu projeto? Qual é a ideia sua? Obrigado, professor Diógenes. É um prazer estar aqui participando de um Baobá, né, cultural, não é isso? O seu Baobá cultural. Bem, o projeto, na verdade, o projeto que me inspirou a criar assim uma coisa maior para Macau, como o Memorial Universal do Sal, né? Trata-se de um memorial. No começo seria um museu, e vocês dois foram responsáveis, não é? Digo vocês dois, o poeta Horácio, advogado e poeta, e você, professor Diógenes, que em conversa tiveram essa ideia de dizer assim, memorial, não fica melhor? Então passou a ser Memorial Universal do Sal, que se destina a contar a história da humanidade, das civilizações, não é? E até os nossos dias, até as salinas. Eu sempre costumo dizer, que o sal teve uma importância para a humanidade, tão importante para a humanidade, o sal foi, quanto a invenção da roda. Esta fez a humanidade atravessar o tempo. O sal trouxe a humanidade até os nossos dias. O comércio do sal, ele não só criou países, como criou reinados, enriqueceu impérios, não é? Ele, na verdade, fez revoluções, mudou o mundo. Eu citaria aqui dois fatos históricos muito importantes. Primeiro foi a Revolução Francesa, não é? Em 5 de maio de 1789, o rei da França, Luís XVI, criou a bagalé, que é um imposto sobre o sal, não é? E isso foi uma medida, ele criou nesse momento de 5 de maio de 1789, quando criou os Estados Gerais em Versalhes, né? E para salvar o império, salvar a monarquia de uma situação mais grave, né? Sobretudo de sua falência, criou o imposto de sal, sobre o sal. E esse imposto foi justamente que gerou as grandes revoltas, né? O grande movimento que culminou com a queda da Bastilha e o fim da monarquia. Então o sal está presente também na Revolução Francesa, assim como na independência da Índia, não é? 12 de março de 1930, Gandhi teve a inspiração de fazer essa lendária marcha, não é? De 400 quilômetros, feito em 24 dias, não é? E foi uma desobediência civil, na verdade, mas pacífica. E ele, naquele momento, se impôs contra o monopólio imposto pela Inglaterra sobre o sal e também os impostos, não é? Sobre o sal. E venceu, porque, apesar de pagar caro com essa marcha, a marcha do sal, foi preso, não é? Mas a Índia, em 1947, conquistou a sua liberdade. E o sal participou também de todo esse movimento. Portanto, eu acho que é de uma... O pagamento também que foi feito com sal, né? Pagamento, o salário vem do sal, né? Vem do salarium, né? Latim, que era o pagamento aos soldados romanos. Era feito aos soldados romanos. É tanto que passou a ser salário devido a essas circunstâncias históricas. E o próprio Jesus apresentou o sal como... O sal como algo de pureza. Mateus, né? Mateus. É como algo de pureza. É tanto que Leonardo da Vinci, ao pintar a Santa Ceia, ele deixa em frente a Judas um saleiro caído derramando sal. Porque o sal era um símbolo de pureza e o seu desperdício era maldição.
Ele queria dizer ali há o traidor, ali está o traidor. Esse museu seria, então, virtual? Esse museu seria virtual, tipo do Museu de Van Gogh, que teve agora há pouco tempo aqui no Brasil. Não é? Será um museu projetado através de uma sofisticada aparelho de iluminação, né? Criando hologramas, né? Hologramas reais e de estereótipos. Imagine alguém entrando nesse memorial e ser recebido por Jerônimo de Albuquerque, um holograma de estereótipo de Jerônimo de Albuquerque, não é? Que foi o primeiro a registrar a possibilidade de sal aqui no Rio Grande do Norte. Sadoc, como é que você pensaria na parte física? A parte física do museu, como é, do memorial, não é? Teria a formação de pirâmide, na minha concepção. Seria uma pirâmide, não é? Com uma abertura também assim moderna, mas que desse à pessoa a sensação de, ao entrar e ser recebido por alguns hologramas, ela participar da vida e da história da humanidade através dos processos que tiveram alguma pertinência com o sal, não é? Por exemplo, a pessoa entra e está presente na Revolução Francesa, vai fazer a Marcha do Sal ao lado de Gandhi, né? Vai entrar numa salina, vai sentir aquele trabalho árduo, né, que era imposto ao salineiro. O salineiro tem um trabalho escravista, né, uma coisa realmente penosa, né, porque o sal, ele é a substância mais branca da natureza. Você tem no seu poema que é uma coisa linda. Eu digo que Deus, né, e Deus disse, faça-se um branco tão branco que o branco mais branco pareça cinza. E assim nasceu a salina. Então, o branco na natureza é a substância mais branca mesmo, o sal. E tem uma radiação de luz luminosa, de luminosidade, 3 ou 4 vezes maior que a neve. E assim mesmo os esquiadores usam óculos de proteção. E naquela época os salineiros não usavam nada. Eles só usavam uma veste que era um calção feito de saco de algodão e camisa. Mas até os pés eram descalços. Sangravam Deixa eu interromper, porque você está lembrando dessa história. Sim. Gilberto Avelino e eu e Francisco das Chagas Pereira ingressamos com a ação e ganhamos, porque na época havia uma norma, uma lei, evidentemente inconstitucional, que não considerava os salineiros tivessem periculosidade em utilizar. E nós entramos com esta ação e ganhamos. Os salineiros tiveram direito e eu fiquei muito orgulhoso de ter participado dessa ação. O fato é que foi uma ação linda, de que eu me orgulho e com muita emoção até hoje, e a coisa foi transformada e o tribunal entendeu, o Superior Tribunal do Trabalho entendeu que realmente era inconstitucional e que deveria ser pago e passou a ser pago. Macau criou uma cidade e uma cidade próspera do Rio Grande do Norte. No governo Cortes Pereira, houve um desemprego fácil à mecanização das salinas. E Cortes imaginou a chamada Serra do Mel, a utilização, e levou o pessoal que estava desempregado para lá. Foi o começo desse tipo de trabalho que foi feito. Criou-se uma cidade que é próspera e que hoje representa a economia do Rio Grande do Norte. Mas, Horácio, vamos ouvir você um pouquinho sobre o projeto de Sadoc e a ideia dessa... A ideia, eu acho que iniciou-se com o Sadoc, me trouxe a ideia, e eu achei uma ideia magnífica, né? Porque o sal é magnífico. O sal é uma coisa... Falar da importância do sal é até difícil, porque é de tão óbvia que é essa importância, né, para toda a humanidade e até para a poesia, para a metáfora, não é? Você veja que até na religião, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, a importância que ele dá ao sal é como se o sal fosse o tempero do espírito, não apenas o tempero que da nossa comida, né?
mas o tempero do bem, o tempero que vai servir a todas as transformações. Então o sal é de uma importância tremenda, e a história de um memorial do sal, e feito na região salineira, com toda aquela ambiência, aquela luz imensa, ofuscante, né? A presença do mar, isso que você destacou muito bem, a questão também ecológica. Hoje Macau tem a reserva da Ponta do Tubarão, né? Já há uma preservação dos mangues ali. Uma coisa que você me falou foi sobre o peixe-boi. Sim. Como é que é? Explica, professor. Não, é que em Macau existe hoje uma reserva, a reserva do Tubarão abriga também os peixes-bois que vão para ali, ficam ali até se restabelecerem, os que estão, que são, digamos assim, que estavam em situação já de difícil, eles levam para lá, para a reserva, e depois vão liberando aqueles peixes. Temos, eu acho que atualmente, salvo engano, uns 8 peixes-bois lá, já dessa reserva, dentro da reserva do Tubarão, que se restabelece a vida, o peixe. O ecossistema, né? Exatamente, porque aquele ecossistema é muito rico. Você falou em mangues. Eu vi uma coisa fabulosa lá. Eu tinha um primo, casado com minha prima, Cláudio Guerra, que foi um grande ativista cultural em Macau e tal, gostava muito de mim. E eu estava na casa dele, em Barreiras, uma das praias da Reserva do Tubarão, né? E fomos pescar à noite. E quando o pescador, ele remava, que o remo batia na água, da água saía uma luminosidade incrível, como se fosse assim, uma grande quantidade de estrelas que saía de dentro da água. Coisa belíssima. E depois eu conversando isso com o cientista, irmão do Donivaldo, que eu fui muito amigo do Donivaldo, professor Sebastião Monte, ele explicou que é a presença do mangue, do fósforo que tem no mangue. Então, outro dia eu vendo na internet, eu vi que na Ásia tinha uma região que era muito exclusiva, que acontecia esse fenômeno. Eu me lembrei de Macau. Macau tem também, não está assim registrado, mas tem isso aí também. Então Macau é uma região. Falar em mangue, eu estive agora em São Paulo, na Bienal de São Paulo, e 3 quadros dos maiores e mais bonitos de lá são sobre o mangue. E a artista, que se chama Paulina, ela coloca o mangue e em cima uma mulher, e um dos quadros com uma ave vermelha, um guará na mão. Realmente uma coisa fantástica, a mulher conduzindo esta ave a partir do mangue, toda a vida que se transforma até para o voo. Sim, perfeito. É maravilhoso, maravilhoso. Em Macau, outro dia eu num supermercado, eu gosto de vinho tinto, e eu olhei assim, tinha um vinho com a marca Macau, com W no final, que em inglês é Arara. E num mapa antigo, em inglês, dessa região, aparece, onde há Macau, a ilha de Macau, aparecem umas araras. Porque havia essa arara em Macau. Viu? Essa arara existia na ilha de Macau. Então aquela discussão do nome de Macau veio de quê? Desse Amanaga ou tal. Uma lembrança aqui. O poeta Gilberto Avelino, meu amigo, meu parceiro, meu colega de advocacia, e aqui são 4 advogados, 3 mais ele que foi, me humilhava usando uma linguagem que eu não entendia. Uma delas era cisígia. Foi uma dificuldade para eu entender o que era cisígia, e ele me gozando o tempo todo com a maré, em função da lua e do sol, da força exercida sobre crescendo. Ele gostava da palavra cisígia, é bonita, né? Exatamente, e que mantém
as marés com menor diferença vento leste entre também. o pré-mar e baixa-mar. Então, as marés de Cisígia são marés equilibradas, está entendendo? Então, esse nome é belíssimo, Cisígia. Não, e outra coisa que Mas era usado em Macau. a outra coisa mítica que ele me trazia era a ilha do Manuel Gonçalves. A ilha do Manuel Gonçalves. Ele trazia as coisas mais estranhas que você possa imaginar. De Maria do Monte até a ilha do Manuel Gonçalves, passando por todas as coisas de Macau. Ele tinha essa vontade enorme de voltar à terra, mesmo em Natal, ele corria para Macau, porque era onde ele tinha a seiva da vida que fazia. Isso parece que está no Macauense, e aqui nós temos um presidente de uma academia de letras que congrega gente de valor. É um passado que não passa, mesmo distante do É um ninho. passado que permanece. E o Sadoc também é da Academia de Letras de Macau. Sou. E eu Sadoc, Cerejo. Eu também tive é. contato. Cerejo. Cerejo fala na Rua da Frente, mas eu não Alfredo sei se- Neves. Alfredo Neves está colaborando com a Academia do Alto Grande. Mas você não ia falar sobre o projeto, a Rota do... A Rota do Cavalo Marinho. O que é que eu vi nessas cidades? Nas 3 cidades aí, Macau, Guamaré, Galinhos, incluindo o Galo, e a região próxima. Potencial turístico. Um potencial turístico enorme a partir de coisas como o santuário, que há uma série de santuários lá do cavalo marinho. O cavalo marinho é esteticamente bonito, forma interessante. Conto sempre um fato que é importante. Eu tive a oportunidade de ir à Áustria, e o prefeito da cidade vizinha das artes onde se realizava o festival Brasil-Áustria me levou para lá e encontrei um cavalo marinho enorme, alumínio, e o prefeito orgulhoso do cavalo marinho na beira do mar. Agora imagine como a adequação maior dessas 3 cidades se as mulheres começam a fazer, sobretudo as mulheres, mas começam a fazer artesanato de todas as formas para receber o turista lá. Uma forma de venda. Como seria interessante os barcos que nos levam através dos mangues, toda aquela a visita com um cavalo marinho. O cavalo marinho que tem essas singularidades maiores, inclusive de engravidar. O cavalo marinho macho é que engravida. É realmente bonito, ágil, diferente, nada em pé, é vertical. A verticalidade do cavalo marinho já é uma... Ele é imponente. E toda essa região. Então, eu acho que o governo do Estado e o projeto é desta socióloga que pertence ao mesmo partido da governadora, da secretária de Turismo do Estado, pode pensar num projeto amplo que englobe o Memorial Universal do Sal, em Macau, e a Rota do Cavalo Marinho, que já está sendo tramitando com esse trabalho na Assembleia. Eu penso que é uma coisa magnífica, porque eu conheço muitos lugares em que o turismo ecológico existe. Não conheço nenhum melhor do que as 3 cidades. Eu quero dar uma informação, Deus, que eu estou marcando uma audiência, né, com a nossa governadora, que é minha amiga também, para discutir esse projeto do Museu do Memorial do Sal e, naturalmente, agregar na Rota do Cavalo Marinho, porque é coisa fabulosa. Eu acho que as duas coisas se entrelaçam. Eu acho que o projeto a Rota do Cavalo Marinho e o Memorial Universal do Sal, eles se encontram, eles se completam. Beleza. Porque aquela região, Diógenes, é o que você falou muito bem, ali, esse projeto pode estar trazendo para o Rio Grande do Norte uma oportunidade de ter a melhor rota, talvez, provavelmente, ecológica do Brasil. Sem dúvida. Ali, como você falou, tem uma região chamada Galos, que é um paraíso. Os galos, eles têm, de certo modo, uma imagem que parece um sonho. É um rio que nasce nas dunas, porque aqueles rios têm
o rio dos mangues e esse rio cristalino, um lençol de areia e em seguida o mar. Quem está na margem anterior, um turista, ele vai olhar e vai ver o mar se limitando com um deserto e o deserto se limitando com um rio. E nesse deserto, imagens, né? Não, e a região também é o sertão chegando no mar. É, exatamente. Toda aquela região, o sertão. Pode ser a redenção, inclusive, daquela região. Vou dizer por quê. O crescimento sustentável daquela região. A fonte de renda que pode gerar para muita gente. Pode ter trilhas ecológicas, inclusive de off-road, não tem nada demais, desde que seja dentro das coisas estabelecidas. E o mais importante é o ensinamento da preservação à natureza, do respeito e os cuidados que devemos ter com a natureza. Eu acho que o Rio Grande do Norte é um rico estado pobre. E se pode transformar com essa potencialidade enorme num estado riquíssimo do Brasil, um estado exemplo para os outros. E a oportunidade está aí. Nós temos ainda em Macau a força eólica, sim, a força do petróleo. E com a razão, lá a nova empresa que adquiriu da Petrobras, a 3D, e hoje o Brasil está sendo comandado por um senador do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prats, que poderá ajudar nesse trabalho, porque a Petrobras não é apenas, tem estabelecido e valorizado muitos projetos culturais. São ideias que podem ser levadas ao conhecimento e à importância que tem essa região. Agora um poema de Gilberto Avelino, Além das Salinas. Canto ao caminho, volto ao meu chão de sal, sempre volto. Ele agasalha, sara, encanta, embala e nutre-me com a mesma seiva do leite materno. A minha indicação que sempre faço é de um livro, A Torre Azul. Por favor, descubra. Se não estiver nas livrarias, você encontra nas bibliotecas ou procure um jeito, porque é de um grande poeta. Semelhantemente, este outro livro de Horácio. Quero dizer que há sempre, e esta é uma antologia de grandes poetas, destes poetas fantásticos que compõem Macau. Eu trago sempre uma frase, e a frase de hoje não podia ser, porque essa demonstração daqui é que todos os três poetas, e eu também me incluo, valorizam o amor. A frase de hoje é o seguinte: o amor estende a ponte entre você e o além do horizonte. Eu penso que esta frase culmina o nosso encontro e o nosso pensamento. Mas vamos juntar gente capaz, por favor, você que está nos ouvindo, apoie essa ideia, valorizar a gente desta região e do estado e do país. Fique conosco, este programa estará sempre com vocês, às 8 horas da manhã do sábado e meio-dia ao domingo. 12 horas do domingo, 8 horas do sábado. Fique conosco e valorize a poesia, valorize a região altaneira, que é um orgulho legítimo do Rio Grande do Norte. Vamos em frente em favor dessas ideias e da cabeça boa de pessoas como Horácio, como Gilberto inicialmente, como Sadoc Albuquerque, que traz um presente para o Rio Grande do Norte, essa lembrança. Até logo. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também.